Graça e paz, queridos irmãos, Deus abençoe o seu dia, que o Senhor esteja contigo, você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, Deus possa te abençoar grandemente, amém? Louvado seja Deus, nós estamos aqui com mais um tema muito importante. Hoje nós vamos abordar o tema guiado por uma promessa, é muito importante essa questão, nós vamos aprender um pouco da parte de Deus para nossas vidas, nós temos aí trazido a todos os irmãos um conteúdo bíblico sobre a questão de apurar mais sobre a linguagem de Deus, as promessas, como nós podemos se portar, nos guiar mediante a luz da palavra. E hoje esse tema é muito importante para nós, entendemos realmente qual é uma das maneiras especiais que Deus trabalha em nossas vidas, amém? E para isso nós temos que estar realmente atento e também ter um conhecimento bíblico que é muito importante em questão dos acontecimentos das nossas vidas, para nós podermos detectar o que realmente Deus faz através do tempo, das pessoas e através da sua palavra, amém? Vamos fazer aquela oração abençoada para Deus abrir o nosso entendimento, para que eu possa ser um canal de bênção para você e sua família, em nome de Cristo, amém? Curve a sua cabeça, onde você estiver, se conecte com Deus, estaremos orando ao Senhor. Espírito Santo de Deus e da verdade, nós pedimos a Ti, neste momento, o Senhor possa falar com a Tua igreja, com o Teu povo, com Teus filhos. Pelo Teu nome santo eu clamo a Ti, Pai, abençoa cada um dos Teus filhos diante da Tua presença para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço-Te neste momento e quero Te agradecer diante da Tua presença pela oportunidade que é nos dada, pela Tua bondade, o amor e misericórdia. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, louvado seja Deus, vamos falar hoje sobre guiado por uma promessa. Em primeiro lugar, para que nós sejamos guiados para uma promessa, por uma promessa, nós temos que, em primeiro lugar, fazer conhecido desta promessa, ter uma noção, ter uma base, ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração e ter também a esperança, mesmo que a esperança aparentemente pareça ser demorada, ela tem que se fortalecer dentro de nós, porque uma hora a promessa chega, se eu e você estivermos realmente posicionados para isso. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, em questão do nascimento do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus e Lucas, porque um complementa o outro, para que nós possamos entender essa questão tão abençoada aí, dessa promessa em nossas vidas. Amém? Mateus capítulo 2, vai falar sobre os magos do Oriente. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos, olha só, atenta a esta palavra aqui, esse versículo, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregando todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti, olha só, sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ele, enviando a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achares, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido, o rei partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente, e adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram, e com muito grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para não voltarem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Então, amados, aqui esse tema ele vai abordar algo importante. Nós vemos aqui que
os pastores do Oriente, eles já tinham conhecimento da promessa. E quando nós adquirimos o conhecimento, há em nosso coração uma esperança para melhora, para algo transformador, algo que realiza em nossas vidas o que nós realmente esperamos, né? Encontrar-se diante de um propósito maior para que nós possamos ter realmente força para prosseguir. Então, olha só que interessante aqui, nós vamos abordar pelo menos aqui 5 questões importantes. Primeiro é o conhecimento da promessa, que é uma revelação da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus filhos. Então vê que Deus, ele compartilha. Quando Deus lhe faz uma promessa, ele estabelece ali uma promessa. E existe um tempo determinado, segundo as Escrituras. Então uma parte importante é o conhecimento das promessas. E olha que interessante, o que a Bíblia ainda continua, no segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos, é sobre a esperança, esperar a promessa. Como há um tempo determinado, Deus, ele vai ajustando os tempos, ajustando a nação, os corações. Há muitas promessas que ela vem muito rápido, mas outras que são mais demoradas, porque o povo precisa ser preparado. Deus, quando ele vai lhe entregar uma promessa para o ser humano, ele primeiro prepara. Ele vai tratando o ser humano por dentro. Nós vemos que aqui abrangendo todas as áreas da vida, no caso, todavia o povo que esperava ali, quando nós temos uma promessa e nós acreditamos nela, nós começamos a se posicionar mediante o conhecimento que é nos dado, ou que é adquirido, né? O que é aplicado a nós. Então, nós temos que o segundo ponto é esperar a promessa. E esperar não é fácil, né? Porque às vezes nós queremos que, mediante as lutas, a dificuldade, as angústias, nós queremos que as promessas aconteçam com rapidez. Mas, amados, nós não podemos, infelizmente, querer colher o fruto verde, né, infelizmente, da árvore. Temos que esperar o tempo determinado. Temos que aprender que o tempo que já é nos dado é para a maturidade de nossas vidas, para tomar posse no tempo exato. Nós não podemos tomar posse de uma promessa imaturo, porque ela não vai ter valor em nossa vida. Por isso que nós temos que passar o processo da maturidade para chegarmos realmente a uma maturidade excelente, digamos assim, ou precisa, né? Ou suficiente para que possamos realmente adquirir a promessa que vai nos preparando ainda mais para o futuro. E o terceiro ponto aqui que eu quero trazer aos irmãos são as evidências da promessa. Veja bem o que a Bíblia ela vai nos ensinar aqui. As evidências. Deus fez a promessa e de repente estão os pastores ali apacentando as suas ovelhas. E olha só, nós vamos ler aqui, para os irmãos acompanharem, Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Veja bem, sobre as evidências. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor, preste atenção nisso, a evidência, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Olha só, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria que será para o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, Cristo, o Senhor. A evidência aqui está muito clara. Veja bem que nós estamos falando de uma promessa sobrenatural, algo, uma divindade de Deus revelada a nós, trazido até nós para resgate de nossas vidas, uma esperança muito maior. E veja bem que não poderia ser algo natural. A Bíblia diz que os pastores estavam ali e não esperavam que seria naquele momento algo tão extraordinário. Assim também a você que está me ouvindo, às vezes você não espera com tanta propriedade celestial, espiritual, que Deus venha se mostrar para você em uma questão tão gloriosa. Olha só que a Bíblia diz que eles contemplaram os anjos e o anjo veio e falou diretamente com os pastores, trazendo uma evidência muito clara da promessa revelada naquele tempo. Então aqui, amados, nós vemos que há uma orientação muito específica, que nós vamos falar sobre isso também, sobre a orientação dada pelo Senhor dentro das Escrituras. Por que a orientação é importante? Para que eu e você não tomemos nenhuma decisão precipitada, mas que entendemos a linguagem de Deus e a maneira que devemos se comportar mediante a promessa. Olha só que interessante, continua a Bíblia nos dizendo.
E aqui ele fala do Salvador. Aí vem aqui o versículo 12. Isso vos será por sinal, acharei o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, se ausentando deles, um anjo do céu disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu e o que é isso que o Senhor nos fez saber. Então, assim que o anjo do Senhor veio trazer aos pastores ali a evidência do acontecimento naquela hora que eles esperavam, mas não exatamente naquela hora, porque ali o Senhor nos surpreendeu, a evidência foi muito forte. E aqui já começa logo uma orientação: aonde está a promessa? Aí está dizendo ali em Belém, já deu uma direção, um direcionamento. E como que está a promessa? Está envolto, né? Envolto no lençol, na onde? Numa manjedoura. Então todos os detalhes precisos Deus entregou. Mas para quem? Para aquele que esperava. Então esperar é um ponto-chave para a nossa vida. Se você tem promessa, você tem que saber que Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis muitas das vezes, que até parece que Deus esqueceu da sua promessa, da tua palavra, mas todavia eu quero dizer uma coisa importantíssima para você. Hoje, o Senhor Deus de Israel, Ele fortalece a promessa na tua vida através desta palavra. E olha que interessante, né? A quarta questões a conclusão da promessa. Ali se concluiu algo tão interessante, porque quando chega essa questão da evidência, o Senhor, Ele abre, na verdade, aos nossos olhos tudo quanto Ele tem preparado para nós. E às vezes até parece que a promessa é algo do coração, talvez coisas da nossa mente, mas não é. Deus, Ele é cumpridor das suas promessas. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela tem direcionamento certo, ela é taxativa, é direcionada. Então, aqui quando veio a palavra do Senhor, a conclusão da promessa, o princípio ali, aonde que o povo ia se aproximar da promessa, aí vem uma parte importantíssima que é o quinto, o que é usufruir da promessa de Deus na nossa vida. Você imagina quando Deus trouxer para você a promessa revelada, aquilo que realmente Ele de repente te prometeu há 2, 3, 5, 10 anos atrás, 20 anos atrás, que parece tão demorado, mas é porque Deus te prepara para algo extraordinário. Amados, tem um segredo tão grande aqui acerca desta mensagem. Veja uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus colocou um ponto de direção na vida dos pastores. Assim também é com a sua vida. Então, para mim, para você, para todos que ouviram esta passagem bíblica, que quer realmente chegar no lugar da promessa, você tem que atentar uma coisa específica em tudo isso, além da esperança, além da promessa, além das evidências, além de começar a usufruir, existe um ponto-chave. A Bíblia diz que quando os anjos trazem ali a revelação, Deus coloca uma estrela como um ponto-chave. E eles iam se guiando através da direção daquela estrela para onde Jesus estava, para onde estava o nascimento, a promessa ali revelada. E veja bem que interessante, queridos, como o adversário muitas das vezes, ele procura tirar a pessoa do foco da promessa. Quando eles chegam ali, diz a Bíblia, que em vez de ele continuar seguindo a estrela, o que eles fazem? Eles vão para o rei, vão conversar com o rei, porque na cabeça dele, bom, se ele vai governar o povo de Israel, certamente ele vai estar, olha aí, lá no castelo, vai estar no reinado, vai estar próximo do trono. E eles vão ter com o rei para perguntar para o rei. Mas é interessante dizer para você que está me ouvindo através dessa palavra, que a estrela não foi para o lado do castelo, não, do reinado ali. A estrela continuou para o lado oposto. É aonde muitas das vezes pessoas perdem o foco da direção aonde Deus coloca. Veja bem que Jesus poderia ter nascido já, né, ali, filho de rei, mas não. Olha só que ali o reinado do Senhor não é deste mundo. Então nós temos que entender o que foi revelado sobrenatural,
era de um reinado muito maior do que nós esperamos, que era Cristo. E há, segundo mediante a palavra revelada aqui, sobre um reinado sempre eterno, ou seja, sem fim, aonde Deus quer nos trazer, nos revelar. Então, quando Deus nos dá uma direção muito importante, para que você que está nos ouvindo, perdão, Deus, Ele tem nesse momento algo para você, trazer para você, para que você se agarre à promessa, porque o Senhor Deus, Ele, quando te dá tanto a evidência como a orientação, você tem que seguir a risca. Não atentar para o conhecimento, para as coisas naturais, mas para as coisas que não são naturais. Porque as coisas naturais os homens entendem, mas as sobrenaturais elas são reveladas para aqueles que são escolhidos para algo maior, para um propósito maior. Quando a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, aos seus pequeninos, aos seus profetas, é porque é algo muito maior que um ser humano natural possa entender ou compreender. Então Deus ele começa a compartilhar algo que foi arquitetado no céu, foi decidido no céu e revelado na terra para trazer uma salvação, algo muito importante, assim também a tua promessa. Então ali os pastores foram para conversar com o rei Herodes e eles ali certamente ficaram atônitos, né? Preocupados, peraí, nós vamos perder, né, o nosso reinado? Que negócio é esse? Que promessa é essa? Né? O que eles estão falando? Não, a promessa que haveria de nascer um que vai reger, né, o povo de Israel, vai conduzir o povo de Israel. Isso eles já se perturbaram. E olha que interessante que a Bíblia vai mostrar aqui, que na verdade os reis ali, né, os magos daquela região não poderiam saber acerca do mestre. Por que não? Porque ali eles iam procurar um motim. O que isso representa na minha vida, pastor? É que quando Deus começa a trabalhar, trazer a promessa na tua vida, trazer as evidências, você não tem que colocar no outdoor o que está acontecendo não, mas você tem que permanecer com sabedoria diante de Deus, falar menos, escutar mais, observar mais, né, e agir da mesma frequência do que Deus vai mostrando. Então aqui muitas pessoas, quando Deus começa a trabalhar na vida dele, ele já começa a espalhar todo o acontecimento sem que ainda seja concluído. E isto, olha só, poderia ter evitado uma grande perseguição, por causa daqueles pastores, se levantou contra Cristo uma grande perseguição, ao ponto de procurar Jesus, né? Ali a Bíblia diz que Herodes procurava Jesus para tirar a vida dele, mesmo ali como bebê. Então entenda, meu querido irmão, que a palavra de Deus, ela diz que lá em Salmos 25, que as coisas, o segredo do Senhor é para aqueles que o amam, que os buscam. É que muitas das vezes Deus quer contar segredo para você, mas não é um segredo que tem que ser divulgado. Embora todos vão saber, mais na frente sim, vão saber, de fato que sim, mas todavia num tempo determinado. Mas há pessoas que nem receberam ainda a promessa, não chegaram no lugar exato da promessa, mas ainda já estão contando a bênção para todos, e aí vai se levantar uma perseguição que poderia ser evitado. Às vezes barreiras, às vezes pode até mesmo se prolongar o tempo da promessa se concluir na tua vida. Olha só, mas aqui não foi, né, impedida porque Jesus já estava ali, mas poderia ser impedida a perseguição. E olha isso, né, o que é tão importante, a estrela lá em Mateus, né, tanto Mateus capítulo 2, verso 9, como Lucas 2 também vai falar que estava guiando eles. Então entenda, meu querido, que Deus ele não vai deixar você, na verdade, caminhando em vão ou em círculo, como Israel caminhou no deserto. Deus ele é taxativo quando ele começa a trabalhar na minha e na tua vida acerca da promessa dele para concluir. Deus tem algo extraordinário, Deus quer abrir a tua visão, que você contemple realmente o sobrenatural, a intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Olha que na madrugada eles estavam ali apacentando as suas ovelhas e o céu se abriu. Então o anjo veio e proclamou a ele acerca da promessa. E ali, olha que interessante, eles já sabiam da promessa, diz a palavra. Eles já entendiam, já tinham estudado certamente, já tinha se preparado para a promessa, já esperava temer a promessa. E é tão verdade que quem espera, segundo as Escrituras alcança. Nós podemos relatar, por exemplo, um personagem da Bíblia lá de Samaria, a mulher samaritana. Você vê que quando ela se depara com Jesus,
ela disse, olha, o Salvador vai vir, quando ele vier, vai nos dizer tudo o que nós devemos. Mas estamos falando de uma mulher que tinha esperança, mas ela era samaritana. Ela não era de Israel, entende? Então veja que mesmo você, não importa de qual nação, qual credo religioso, quando você espera da parte de Deus algo, certamente um tempo determinado é estabelecido por Deus. Quando se há no seu coração esperança, e você começa a acreditar realmente que Deus é poderoso para trazer mais do que você pede, do que você pensa. Louvado seja Deus, e por isso a Bíblia, ela vai te ensinar acerca desta verdade, que Deus, ele traz a existência. Deus quer que você tenha essa esperança no seu coração, para que você entenda realmente, para que o Senhor possa trabalhar no teu coração acerca dessa promessa. Então, continue confiando na presença do Senhor. As evidências da promessa, Deus vai te revelar as claras. Não precisa você se preocupar, correr atrás, né, de que alguém fale mais alguma coisa, não, apenas continue prosseguindo, continue acreditando, confiando que Deus vai fazer. Deus é poderoso para mover reis, Deus é poderoso para transformar coração, Deus é poderoso para abrir as portas do céu, Deus é poderoso para enviar os seus anjos. Nada impede a vontade de Deus de ser revelada, mas você tem que ser perseverante. A perseverança, ela faz a diferença na vida de uma pessoa muito grande, por mais que você vai ter dificuldade. Olha só, eu me recordei agora do nosso irmão Daniel, diz a Bíblia, né? Que quando ele coloca no coração de conhecer as Escrituras, conhecer aqui os mistérios de Deus, e ele coloca ali no seu coração, olha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. Assim que ele coloca no coração esse propósito, a Bíblia diz que isso ecoou lá nos céus, tanto que Deus enviou, né, o seu anjo Miguel para trazer a resposta, porém, segundo as Escrituras, diz que ele ficou 21 dias perseverante, acreditando, né, que Deus traria a resposta. E Deus trouxe a resposta, ao ponto que houve uma barreira. Houve ali, na verdade, uma grande perseguição espiritual, onde os adversários, né, da promessa, das evidências de Deus, cerrou o céu e não deixava Gabriel, trazer a resposta que tanto Daniel queria. Mas o Senhor enviou o seu anjo de guerra e ali ele teve a sua vitória após 21 dias. Então veja bem, a promessa, ela não é perdida para aquele que espera. A promessa, ela não se perde para aquele que crê, aquele que confia. E é por isso que Deus traz esta mensagem para o seu coração na noite de hoje, onde você pode abraçar a promessa de Deus. Eu não sei aonde está o grau da tua espiritualidade, ou até mesmo o grau do problema, da dificuldade que você possa estar enfrentando ou não. Eu quero dizer uma coisa, tudo que é estabelecido por Deus é cumprido à íntegra, da maneira em que Deus falou, certamente acontecerá, se eu e você não desfalecer no nosso posicionamento. Se posicionar é algo fundamental, crucial, para que eu e você tenha resultado. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, que por motivo da luta, da dificuldade que você venha passar, não quer dizer que a promessa vai deixar de se cumprir, de maneira nenhuma. A partir do momento que você acreditar. E olha só, Daniel passou por dificuldade, a mulher samaritana também estava passando por uma dificuldade terrível. Glória a Deus. Este povo aqui no tempo do nascimento de Jesus também estava passando dificuldade terrível, porque tanto a própria palavra diz que o povo estava sentado em trevas, de repente fez raiar a luz que representa Cristo nesta época. Então você vê que o povo estava em trevas e a promessa chegou num tempo difícil. Deus fala para você desta maneira, desta forma, que a promessa ela chega no tempo difícil. Você não morre no meio da promessa. Veja bem, a promessa vinha no meio da tempestade, Jesus ali, o povo temeu em morrer. Os discípulos disseram, Senhor, não te dá conta que nós estamos aqui perecendo, ou seja, morrendo, vamos morrer afogados aqui com essa tempestade? Aí Jesus vem e resolve a questão. Entenda uma coisa, e mesmo que a situação se agrave, meu querido e amado irmão, entenda uma coisa, vamos lembrar do nosso irmão Lázaro, a situação se agravou, Marta e Maria esperavam que Lázaro fosse curado e Lázaro morreu. Mesmo que a situação se agrave, a promessa se cumpre. O Senhor trouxe Lázaro à vida novamente. E isso Deus está falando com você. Então as evidências, ela vem no meio da provação.
Glória a Deus. Então o Senhor fala contigo em diversas passagens na Bíblia. A viúva, por exemplo, que se deparou com um profeta, não tinha nada, e o Senhor ali o abençoou financeiramente, psicologicamente, abençoou seus filhos. Então entenda, meu querido irmão e minha irmã, que o Senhor, Deus, Ele tem a promessa. Agora não desvie os teus olhares diante do Senhor. Não desvie os teus pensamentos perante a promessa de Deus. Não procure atalho, não procure maus conselhos, não procure outra estrela para seguir, não, porque os pastores procuraram outra estrela aqui para seguir, que foi o rei Herodes. A estrela que Deus coloca na sua frente para seguir, às vezes é um bom conselho, muitas das vezes a estrela é um instrutor, né? Muitas vezes a estrela é a palavra ministrada, é uma ministração pelas escrituras sagradas, é um conselho, é um tutor, é um professor, é um pastor. Então Deus, Ele tem sempre alguém para te guiar, para você chegar aonde realmente Deus vai principiar o começo da promessa. Louvado seja Deus. Sabe que toda promessa, aos nossos olhos, nós vamos enxergar a dificuldade, mas depois que essa dificuldade passar, nós vamos saborear o melhor de Deus, quando se não desiste. Josué e Caleb é prova disso, embora ali o povo era gigante, os espias ficaram apavorados, louvado seja Deus, mas Josué e Caleb, não importa que eles são grandes, não importa que eles são gigantes, Deus falou, e é assim que você tem que estabelecer na tua vida, em tudo, nas promessas, acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração, que você vai chegar muito mais além do que você consegue pensar ou imaginar segundo as Escrituras. Então minha irmã, meu irmão, entenda que a palavra de Deus, ela é verdadeira, você precisa acreditar piamente, procurar em Deus mais confiança, mais convicção, entender a linguagem de Deus sobre isto, sobre as Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, porque representa aqui essa estrela, o próprio Cristo, diante da presença do Senhor, aleluia. Então veja, o que a palavra vai nos ensinar. Os pastores viram e disseram, olha, vamos lá ver o que está acontecendo, o que é isso que o Senhor nos mostrou, vamos lá contemplar, aleluia, e veja bem, seja grato quando você chegar perante a promessa. Para ser rápido aqui e finalizar, eu quero que você entenda que quando eles chegam até Jesus, a Bíblia diz que eles tinham nas suas mãos utensílios, ele tinha nas suas mãos ouro, prata. Para que serve isso? O que representa isso? Representa gratidão a Deus, representa reconhecimento a Deus, representa um posicionamento diante de Deus ali, reconhecendo que o Senhor é o dono da nossa vida. Porque, amados, não há preço pela promessa em que Deus traz para nós. Por isso que a Bíblia ela é muito taxativa, quando eles chegam lá, eles abrem os seus tesouros para o Senhor. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia aqui, ela é muito clara quando o Senhor nos ensina isso, quando você chegar à promessa, quando Deus virar o teu cativeiro, mudar a sua vida, seja grato, porque ali você vai precisar reconhecer que Deus é a razão de você chegar lá. Aleluia. Você abençoa a vida de pessoas, porque aqui os pastores viu ali a oportunidade de quê? De reconhecer e ser grato. A gratidão é algo extraordinário, e ele ali ofertar o melhor de si. E essa oferta, além do conhecimento, do reconhecimento e da gratidão, isso representa você abençoar outras vidas também. Então Deus pode tirar da situação até financeira que você está, Deus pode mudar o quadro da sua história psicologicamente, Deus pode abençoar o seu lado matrimonial, o seu cônjuge, sua família. Então você aprendeu, recebeu, também faça o mesmo, abençoe com conselhos bons para a vida das pessoas. Olha, eu cheguei aqui, eu passei por isso, eu vou te aconselhar também. Ó, Deus me abençoou financeiramente, eu vou te abençoar também financeiramente, porque tudo o que você fizer para alguém, você vai estar fazendo para o próprio Cristo. É o que eles fizeram aqui. Abriram os seus tesouros, ó, e deram e ofertaram, aqui em Mateus capítulo 2, versículo 11, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então assim, bens financeiros, incenso
que representa a oração, e aqui a mirra, que representa a cura. Cura em todas as áreas, psicológico, é uma oração, às vezes a pessoa está enferma, você ora, Deus cura, entendeu? A oração, o incenso representa gratidão a Deus, louvor ao Senhor, como lá em Lucas, os pastores adoraram o nome do Senhor, juntamente com os anjos ali. Então eu quero que você entenda que Deus, Ele realmente quer te abençoar com todas as razões que você precisa e te preparar para algo melhor. Então, em nome de Cristo, quando você receber, aprenda também a doar. Quando você ter a sua vitória, se está caído, se levantar, levante quem está caído. Aprenda a estender as mãos também. Não tome só para você. Assim como o Senhor ensina a amar o seu próximo, você também multiplica. Quando Deus perdoa, você perdoe também, diz a Bíblia, nos ensina desta maneira. Então replique os ensinamentos, replique os bons gestos de amor que Deus tem para você, replique aquilo que Deus deu para você, para que também você seja mais abençoada, porque melhor é dar do que receber. Amém? Então nunca esqueça, não tire os teus olhos da promessa, não saia do foco, não saia da direção. Procure diante de Deus buscar realmente a transformação da sua vida para a glória do Senhor, porque você mudando a sua vida, mudará a vida de muitas pessoas quando você entender o teu chamado e o Evangelho. Amém, meu amado irmão e irmã? Deus te abençoe, Deus possa falar poderosamente com a tua vida todos os dias, que você possa se aprofundar nesta mensagem bíblica. Continue esperando a promessa do Senhor na tua vida para a glória de Deus e para a alegria do seu coração, da sua alma e para benefício da sua família também. Amém? Deus abençoe. Quero fazer aquela oração para que o Senhor possa te levantar a cada dia e te dar mais sabedoria em nome de Jesus. Vamos orar. Grande Deus e maravilhoso Pai, segundo a tua infinita bondade e eterna misericórdia, está aqui os teus filhos, Senhor, que nos ouve através dessa mensagem bíblica, dessa orientação da tua Santa Escritura. Pai, eu te peço para a glória do teu nome, abençoa de uma maneira especial, que as tuas mãos venham levantar a cada um dos teus filhos. Dai também a sabedoria, ungindo seus olhos para contemplar e enxergar muito mais além do que uns olhos naturais. Dai no seu coração a esperança viva e a fé na convicção e na confiança do teu Espírito. Eu te peço no teu nome e agradeço a ti para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Domingo agora temos um culto às 10 da manhã. Espero que esteja conosco, ou seja online ou presencial. Esteja conosco, se conecte conosco, adore a Deus conosco. Venha tomar um café conosco também, precisando de auxílio, de ajuda, de conselho. Estaremos com as mãos estendidas para te ajudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique na paz, uma excelente semana.